E falando em Marçal, ele que diz que o Gustavo Lima é inocente e que está muito bem nos Estados Unidos, como destacou o Osmando. Quem não está muito bem é ele na disputa eleitoral em São Paulo, porque a gente tem os novos números da pesquisa Atlas Intel para a Prefeitura de São Paulo, que mostram, mais uma vez, Marçal caindo na preferência do eleitorado. Vamos aos números, então. Está aí na tela, pesquisa Atlas Intel para a Prefeitura de São Paulo. Alessio. Boulos, do PSOL, 28,3%. Ricardo Nunes, do MDB, 20,9%. Pablo Marçal, do PRTB, 20,9%. Tabata Amaral, do PSB, 10%. Datena, do PSDB, 6,9%. Marina Helena, do Partido Novo, 3,8%. Aí tem mais? Temos mais números. Pesquisa Atlas Intel para a Prefeitura de São Paulo. Vai lá, Alessio, registro. Altino Prazeres, do PSTU, Ricardo Senés, do Unidade Popular, João Pimenta, do PCO, 0,1%. Não souberam responder à pesquisa, 5,8%. E brancos e nulos, 2,2%. Francis Teixeira, o que mais lhe chama a atenção na pesquisa Atlas Intel para a Prefeitura de São Paulo? O Guilherme Boulos, candidato do PSOL, se deslocando dos demais candidatos que disputam a segunda colocação, estão empatados numericamente, por mais que o Pablo Marçal apresente agora essa tendência de queda. Esses dados do levantamento da Atlas Intel mostram que ainda não dá para descartá-lo no eventual segundo turno, porque, salvo engano, essa pesquisa da Atlas Intel é uma pesquisa realizada ali por um questionário digital, não é aquela realizada presencialmente. E o Marçal, ele pertence àquele espectro político em que uma parcela do eleitorado tem vergonha de dizer abertamente que vota nele. Acontece muito com candidatos da extrema-direita. Então, nesse levantamento, ele aparece empatado com o Ricardo Nunes, tem uma presença digital muito grande, não dá para descartá-lo, apesar da tendência de queda. E o que tem pesado a favor do Ricardo Nunes, nós já comentamos aqui, é o tempo de exposição que ele tem na TV, tem mais de 50% das inserções do tempo de propaganda e é o favorito da direita para compor no segundo turno com o Guilherme Boulos. E outra coisa que fica claro terá segundo turno para a Prefeitura de São Paulo. Nenhuma candidatura trabalha e não tem como, com esses números, com a vitória em primeiro turno. Cíntia, vai ter segundo turno e pelos números aí, Boulos deve estar nele. A disputa pela amostragem da Atlas Intel está pelo segundo lugar, de Nunes e Marçal. Eu vi muitas análises hoje contestando essa pesquisa, porque realmente ela difere das demais. Ela coloca Boulos na liderança, afastado, porque já não é mais técnica, aquela margem de erro, né? Então, afastado, 8% de diferença dos dois candidatos. Rebaixa o Nunes para a condição de empate técnico com o Pablo Marçal. E ainda por cima coloca a Tabata Amaral com mais de 10% das intenções de voto. Nenhum instituto tinha ainda tinha trazido esses números, nada parecido com isso. E eu acho que isso gerou esse movimento de hoje dos políticos de São Paulo, foi muito intenso, criticando essa pesquisa, porque realmente ela muda bastante o cenário. Na quinta-feira saiu uma outra pesquisa do Datafolha, a gente vai ter aí a condição de saber se realmente, não sei qual foi a metodologia usada pelo Instituto para fazer essa pesquisa e encontrar esses números, mas se essa tendência se repete, isso mostra que aquela estratégia do Boulos de ficar longe daquela discussão, daquela baixaria nos últimos debates, acabou dando certo. E que a população, o eleitorado de São Paulo, está finalmente se definindo pelos seus candidatos. E quem ganhou nisso foi o Boulos, até o momento, pelo que a gente vê. Se o Ricardo Nunes aí não abrir o olho, ele acaba perdendo o segundo turno para o Pablo Marçal, e a gente vai ter esse embate aí entre direita e esquerda. Osmando? Alô? Pode falar, Osmando, estou ouvindo. Ah, tá. Eu ouso lembrar a Cíntia que o Atlas Intel
é o instituto que acertou muito na última eleição de São Paulo. Por quê? Porque o método de pesquisa dele é pela internet, é online. Ele não faz pesquisa de campo. E como em 2020, a eleição de São Paulo, ele acertou a vitória do Boulos, ou do Bruno Covas, e dava sempre o Boulos bem próximo, coladinho ali na disputa para a prefeitura. E como naquele momento ninguém se aventurava aí a campo para fazer pesquisa por causa do Covid-19, foi exatamente no império do Covid-19, o Intel, o Atlas Intel, se credibilizou muito aí. E vou lembrar outra coisa. Em relação ao Boulos, que ele está dando agora 28,3%, na pesquisa, a última pesquisa do próprio Atlas Intel, que foi realizada, que foi divulgada no dia 11 de setembro, agora, dia 11 de setembro, ele já dava o Boulos na frente com 28%, e dava o Marçal com 24,4% e o Nunes atrás com 21%. Veja bem, o que ocorre? Ele confirma o Boulos e dá uma queda que todo mundo está dando, os outros institutos estão dando, do Marçal. E, neste caso, da pesquisa do dia 11 de setembro para de agora, ele cai 8 pontos percentuais. Então, é bom a gente ficar de olho no Atlas Intel, porque a tendência é ele confirmar, em primeiro lugar, o Guilherme Boulos. E, em segundo lugar, por isso aí, pelo que está sendo demonstrado pela queda já de 8 pontos do Pablo Marçal, que o Nunes se garanta no segundo turno. Alessio. Eu acho que a observação que o Franci fez de que há um segundo turno, ela ficou clara e tem ficado clara a cada levantamento que aparece, né? Que surge aí, seja do Quest, seja da Datafolha, agora com o Atlas também, que já vem apontando essa polarização entre pelo menos 3 candidatos, que é um diferencial da cidade de São Paulo e outras cidades também, com pelo menos 3 candidatos com reais chances de ir para um segundo turno. Mas eu acho que o que essa pesquisa mostrou é quem está liderando de fato. A gente tinha aí pelo menos outras 2 pesquisas que traziam o prefeito Ricardo Nunes à frente de Boulos, à frente de Marçal, e até com uma certa diferença, mesmo dentro da margem de erro. E aí traz essa mudança de cenário, essa mudança ali de perspectiva, porque o Guilherme Boulos liderando é uma diferença para a campanha de Boulos, para a campanha de Nunes, para a campanha de Marçal, porque eles vão agora adotar uma nova estratégia. Boulos para poder ampliar ainda mais essa sua vantagem, para poder aumentar seu percentual. Marçal agora vai passar a bater um pouco mais no Boulos. Vira alvo, né? Vira alvo. O Boulos vai ser alvo de todos agora, do Nunes, do Marçal. Então, eu acho que muda esse cenário. Boulos e Marçal estavam partindo com tudo para cima de Ricardo Nunes. Agora eu acho que vai ter uma mudança aí nesse quadro e há de se conferir se de fato as outras pesquisas, os outros institutos também vão confirmar essa tendência da atual pesquisa. Aí, vamos seguir acompanhando, pesquisa por pesquisa, essa eleição em São Paulo, que já é uma eleição histórica, uma eleição bastante disputada. São Paulo tem um histórico de boas eleições. E imagina uma cidade